Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa noite, direto aqui da igreja, onde estamos aqui iniciando a nossa live, e nós viemos aqui nessa noite mais uma vez para engrandecer o nome do Senhor. Não estamos podendo realizar o culto como nós gostaríamos de poder estar fazendo, mas estamos aqui com o objetivo de levar uma palavra de Deus até o teu coração. Está aqui comigo hoje minha esposa, a pastora Neuza, está aqui o João, a Nayara, o Iderson, e nós vamos aqui juntos procurar de uma forma simples adorar e engrandecer o nome santo do Senhor. Eu quero aqui abrir essa live lendo o Salmo de número 40, que nos diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Talvez nessa noite nós vamos falar, ou estamos alcançando muitas pessoas que estão nessa situação, e eu gostaria que você recebesse essa palavra de início sobre a tua vida. O Senhor é aquele que ouve o nosso grito de socorro, o Senhor é aquele que ouve a nossa oração, o Senhor é aquele que estende as mãos sobre as nossas vidas, e é com alegria que nessa noite nós queremos levar essa palavra até a sua vida, em nome de Jesus. Mas nos ajude compartilhando essa live, apertando esse coraçãozinho, para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas que precisam ser abençoadas, pessoas que precisam de uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de encorajamento. É o que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Nós vamos aqui orar, logo em seguida a Nayara vai estar aqui entoando um louvor a Deus junto com o Iderson, e você que está na sua casa neste momento, curva a sua cabeça, vamos juntos adorar o nome santo do Senhor. Querido Deus e amado Pai, ó Deus, nós te louvamos e te glorificamos aqui nessa noite, por estar na tua casa, Senhor, junto com a minha família, glorificando e exaltando o teu nome. Estamos aqui reunidos num só propósito, num só objetivo, Senhor: adorar e bendizer o nome do Senhor. Já sinto a tua presença, a presença do teu Espírito aqui neste lugar, meu Pai. Que o Senhor nos envolva e envolva a todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Alcança, Senhor, as milhares e milhares de famílias, alcançando, trazendo a cura, a libertação, trazendo o consolo do teu Espírito, aquilo que nós não podemos alcançar, que o teu Espírito nessa noite, através dessa palavra, dessa oração, alcance a todos para a glória do teu nome. É o que nós oramos, pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Nayara, o Iderson aqui, adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Pra te adorar eu vivo, só
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Graças a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quero aqui agradecer ao Whindersson, quero agradecer a Nayara, o João, que estão aqui nos ajudando, né? Minha esposa está aqui comigo também, porque a obra de Deus ninguém faz sozinho, queridos. E a gente louva a Deus pela família abençoada que a gente tem e que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos aqui e, como a Bíblia diz, para Deus nada é impossível, né? A gente está aí lutando, né, contra uma enfermidade e ao mesmo tempo glorificando a Deus, porque a Bíblia diz que em tudo precisamos dar graças ao Senhor. A paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor para todos os queridos que estão aí do outro lado, ligadinho conosco. Nós já ouvimos aqui um louvor que falou muito ao nosso coração e a palavra não vai ser diferente, vai falar muito com você que está aí do outro lado, querido. Amém. Eu quero só pedir para os meninos preparar um celular, só para a gente responder aqui os irmãos, né, que estão aí compartilhando com a gente, nos assistindo aí. A pastora vai dar um amém aí para eles já já. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, antes da gente entrar na mensagem, que foi prorrogado, todo mundo está de conhecimento de todos, foi prorrogado aí o decreto do governo estadual e vai até essa terça-feira, meia-noite, né? Quarta-feira o comércio já volta novamente, mas eu quero aguardar, a gente vai aguardar até quarta-feira para a gente poder, depois da decisão do governo, se vai ampliar, se isso realmente vai encerrar. Estamos orando para que encerre, né? E aí a gente poder fazer as nossas atividades domingo que vem, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está conosco aí, pastor? Está conosco o presbítero Almiro, né, com a sua família. Glória a Deus. Que Deus abençoe o Marcolino, que Deus abençoe, né, o nosso fazendeiro aí, o Marcolino, a Daniele. Que Deus abençoe grandemente a Jéssica, né, irmã Maria Aparecida, irmão José também está aí ligadinho, o irmão Wagner, o irmão da irmã Valquíria também está aí ligadinho conosco. O irmão Silvio, né, que Deus abençoe ele e a irmã Valquíria. Creonice de Souza, a irmã Creonice lá de Londrina, que Deus abençoe grandemente, minha querida.
teve de aniversário aí, eu acho que a semana passada, se eu não estiver enganada. Vai meus parabéns para você. A irmã Sandrinha tá ligadinha conosco também, que Deus abençoe grandemente. O Silas Alves está ligadinho, a Daniele, como eu já tinha falado, a Paula Farias, o pastor Agileu, né, irmã Fátima, que Deus abençoe grandemente. A Cristiane, Deus abençoe, vai o meu abraço para ela, o pastor Rogério, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A irmã Cecília, vai meu abração, Deus abençoe você, minha querida, em nome de Jesus. O irmão Francisco, que nunca perde também as nossas lives, né? Vai aí o nosso abraço. A Sara, minha sobrinha, ali de Londrina, que Deus abençoe ela, seu filhinho, seu esposo. O Aleandro, que está aí ligadinho conosco, sempre, né? Ligado conosco. Michel Almeida também. Fábio o Fabinho, que Deus abençoe, irmão Fabinho. Nosso filhão aí de começo de obra, né? Quando nós viemos para cá, que Deus abençoe muito você, sua família, sua esposa. Que são esses, pastor, por enquanto, que está ligadinho. Graças a Deus. Quero agradecer a companhia de todos vocês. E nosso objetivo aqui agora é trazer uma palavra, né, ao teu coração. A gente está aí já 8 horas bate o toque de recolher e vamos todo mundo para dentro de casa de novo. Mas a Bíblia nos ensina muita coisa, querido, e nós devemos cada dia mais aprender com isso, crescer com isso, e esse momento é um período que isso está nos ensinando. Eu quero nessa noite falar sobre crescendo em meio a tempos difíceis. É muito difícil você ver alguém crescer em meio a dificuldade. É rara as pessoas crescer em meio a dificuldade, mas a Bíblia diz que há possibilidade para isso. A Bíblia nos mostra que tem como crescer em meio de dificuldades. E eu conheço pessoas que crescem e então continuam crescendo em meio às dificuldades. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Jeremias capítulo de número 29, o verso de número 4 até o versículo 7. Nós vamos ler alguns versículos que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, ao Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade, pastor. Amém. Palavra gloriosa ao nosso coração, né, querido? Aqui a gente vê, uma carta que foi escrita e levada até as pessoas que estavam exiladas na Babilônia, onde muitos profetas profetizavam para aquele povo que eles voltariam para Jerusalém imediato. Mas essa não era a vontade de Deus. Deus tinha colocado aquele povo ali para ter um tratamento com aquele povo, para ter um particular com aquele povo, porque nessa época, querido, o povo, eles havia um pouco que se afastado da presença do Senhor, um pouco que deixado Deus de lado e se preocupado só com si próprio. Então foi necessário que Deus levasse eles até o cativeiro, e Jeremias ainda estava em Jerusalém. Aí quando Jeremias fica sabendo que lá os profetas estavam profetizando: olha, vocês já vão sair desse cativeiro, vocês já vão sair dessa aflição, vocês já vão sair desse momento de angústia que vocês estão vivendo. Aí então o Senhor chega para Jeremias e diz: ó, não é eu que estou profetizando, não é eu que estou falando na boca daqueles profetas, eu estou falando para você, e você vai escrever uma carta e vai enviar a eles. Então Jeremias então pega e manda essa carta até aquele povo, dizendo para aquele povo que infelizmente eles não iam sair do cativeiro, infelizmente a luta não ia acabar, só que não era para eles ficar entristecidos. O cativeiro ia durar 70 anos, e quando cumprisse os 70 anos, então ele trazia o povo novamente para Jerusalém. Só que o que me chama a atenção nessa palavra, eu comentava com o pastor, o que me chama a atenção nessa palavra são algumas ordens que Deus dá àquele povo, pastor, e eu coloquei aqui 7 ordens, 7 mandamentos que Deus ele coloca para o seu povo ali em cativeiro. Nós colocamos, né, crescendo em meio às dificuldades, em meio às lutas, e tem como a gente crescer. É vontade do Senhor, não que nós paramos no tempo, mas que nós continuamos sendo vitorioso, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas. E um dos primeiros pontos que eu coloco aqui, pastor, Deus ele pede para que esse povo ele construa casa.
ali na Babilônia. Ele olha através de Jeremias escreve e diz para eles: construa casa. Construir uma casa, querido, não é pouco tempo, pastor, vai um tempo para essa casa ser construída. Então era a primeira ordem que Deus estava dando para aquele povo: olha, vocês estão escravos sim na Babilônia, mas eu quero que aqui, aonde vocês estão passando por dificuldade, vocês construam casa, pastor. É interessante, queridos, né? A construção, como disse a pastora, ela não está relacionada apenas em materiais, está falado, principalmente relacionada à disposição. Ninguém constrói nada se não tiver disposição. Então Deus agora, o que a gente precisa entender aqui, o que me chamou muita atenção dentro dessa passagem, quando o Senhor diz aqui: eu deportei esse povo de Jerusalém para a Babilônia. O Senhor está falando: fui eu puxo essa responsabilidade para mim. Aqui eu acho lindo porque, e a gente tem que aprender com isso, que não é o diabo. Porque a gente tem um hábito, pastora, de dizer que tudo que acontece na nossa vida é o diabo, e não é o diabo. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça. Aqui é uma ação de Deus. Por quê? Porque você conhece a história. A Bíblia fala que a nação de Israel era uma nação que o Senhor tirou ela a punhos de ferro do Egito através de Moisés. Esse povo era um povo que estava cativo lá, o Senhor tirou, o Senhor sustentou, o Senhor carregou pelo deserto. Mas se você for ler na Bíblia, você vai descobrir que no meio do deserto eles ainda não haviam se desprendido das coisas. Havia muita coisa que estava no coração desse povo. Então ficaram 40 anos peregrinando, 40 anos sofrendo e não mudaram. Então o que o Senhor achou por bem? O Senhor achou que para arrancar, para mudar, porque nem adoração mais eles conseguiam colocar mais para Deus. Não havia mais construção de altar de adoração, não havia mais construção, eu diria, de arrependimento na presença de Deus. Então o Senhor chega e fala assim: eu vou levar esse povo cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, irmão, tudo é difícil. Amém? Era cativo, né? Uma prisão. Eles não tinham muito o que fazer naquele lugar, a não ser fazer tijolos. Então agora o Senhor fala aqui, né? É interessante como que Deus mostra isso. E aqui há algo interessante, pastora, porque aqui me mostra duas coisas. Primeiro, que todo propósito tem uma promessa. Deus falou para eles assim: eu vou levar vocês para a Babilônia. E qual era o propósito? Era levar. E qual era a promessa? Trazer de volta. Assim como o Senhor fez uma promessa à igreja. Qual é a promessa da igreja? A igreja se multiplicar na face da terra. Esse é o propósito. A promessa é levar para o céu. Então nós precisamos estar preparados para lidar no meio de um sofrimento com um crescimento. Deus, Ele quer, pastora, que a gente esteja crescendo em meio às dificuldades. É verdade. E Deus sempre trabalhou com o seu povo dessa maneira, né? Como o pastor disse, aleluia, lá no Egito Ele levou o povo para o Egito, ficou escravizado ali por 430 anos, né? Mais para frente um pouco você vai ver o povo de Israel sendo levado cativo, né? Para a Síria. E uns anos mais tarde, agora Jerusalém vai para a Babilônia. E assim a gente vê no decorrer da história bíblica sempre Deus tratando com o seu povo, e sempre Ele tem que tratar dessa maneira, com um pouquinho de força, de punho de ferro mesmo, porque é o ser humano em si próprio, ele, com o passar do tempo, ele começa a se afastar da presença do Senhor. E o momento que nós estamos vivendo hoje não é diferente. Deus, Ele colocou a pontinha do dedo dele, e nós ficamos sem culto. A gente passou um período de 3 meses sem culto, voltou os cultos, foram aí, se eu não me engano, acho que mais de 8 meses com culto, estava tudo começando a querer voltar ao normal, mas a gente vê que o povo, eles não cresceram, pastor, no meio das lutas e das tribulações, porque o que Deus queria é que nós crescêssemos espiritualmente, materialmente. Pastora, como que a gente vai crescer no meio de uma crise dessa que estamos vivendo? Tem crescimento para o povo de Deus. Tem gente ainda achando que não é Deus isso, exatamente, né? Tem gente ainda duvidando, mas será que é Deus? Como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Como que Deus, irmãos, entenda uma coisa: a Bíblia diz que o que Deus quer é obediência e não sacrifício. Verdade. Isso é o mais importante. E o que a gente vê, Deus colocou o dedinho, a pontinha. O povo, você começou a observar, para quem é espiritual, vai começar a ver que o povo começou, alguns, a se afastar de Deus. Aí Deus falou: não teve jeito, então eu vou colocar o dedinho por completo agora, e vou fechar mais uma vez, vou colocar esse povo à prova mais uma vez, fazer mais uma peneira, passar mais uma peneira.
E eu quero dizer para você, como uma serva do Senhor, se nós não se posicionar e obedecer a ordem do Senhor, o Senhor vai colocar aí a mão inteira. Então é momento de nós obedecer. Deus disse para aquele povo que estava ali: construa a casa. Aleluia. A segunda ordem que ele deu: plante um jardim e coma do seu fruto. Plantar um jardim e comer do seu fruto não é da noite para o dia, meu querido. Então isso quer dizer para nós o quê? As coisas não vai passar da noite para o dia. Deus estava dizendo para aquele povo: ó, vocês vão ficar muito tempo aí. Então vocês construam a casa, vocês plantam um jardim e vocês ainda vão comer do fruto desse jardim. Então observa que o que Deus estava mostrando, as promessas de Deus para eles, era um crescimento. Só que era um crescimento que ia depender também da atitude deles. Eles tinham que entender que ele estava sim numa terra estranha, Aleluia. mas o que Deus tinha para eles era muito maior, pastor, do que eles viam. Porque é bem da verdade, o que Deus sempre tem para nós é maior. O problema é que entre o que Deus tem para a gente e o que a gente quer, que as pessoas querem ou buscam cada um, né, é muito distante. Então a nação de Israel, eles queriam Deus, mas eles não queriam Deus para obedecer a Deus. É o que tem acontecido hoje nos nossos dias. Ninguém quer servir a Deus para obedecer a Deus. As pessoas querem servir a Deus por aquilo que Deus pode dar a elas. Então o que o Senhor vem pedindo para eles? Vocês comecem a se esforçar um pouquinho mais, comecem a construir casas. Construir casas fala de construir os altares, construir uma vida de oração, uma vida de consagração. Comecem a plantar, a semear, porque o próprio Salomão disse: há tempo de plantar e tempo de colher. Então comecem a semear agora, mas não deixe, não coma o que vocês vão tirar da terra, não desfrute do que vocês vão tirar e não semeie de novo. Então o Senhor está falando aqui que é um processo, a vida cristã é um processo de semeadura. Nós precisamos estar sempre semeando para sempre poder estar colhendo no reino espiritual, no reino físico, para que a bênção de Deus aconteça. E sem dizer que no meio da luta, Deus estava querendo dizer para eles: ó, vocês vão ter casas novas, né? Espiritualmente, materialmente, vocês vão plantar e vão comer desses frutos. Então quando a gente planta, a gente tem direito de adquirir esses frutos. Então o que Deus estava dizendo, lá na frente vocês vão ter colheita de tudo isso que vocês estão passando. Mas o Senhor não para por aí, Ele continua com as suas ordens. A terceira ordem do Senhor é: case-se e tenha uns filhos. Então Deus estava olhando um futuro de prosperidade para essas pessoas que estavam ali no cativeiro. Multiplicação. Deus estava querendo que eles se multiplicassem, que eles não se diminuíssem, porque muitas das vezes a luta chega, a dificuldade chega, tem muitos que têm se diminuído. Ah, o serviço está difícil, eu perdi meu emprego, eu não tenho mais vontade de orar, de buscar a Deus. Mas o que Deus estava dizendo para eles: olha, continue a vida de vocês como era antes, com esperança, com fé, porque com fé a gente vence todas as dificuldades. Aleluia. Então a pessoa, quando ela vai se casar, ela tem um momento alegre, um momento feliz, né? Um momento de uma experiência nova para ela. Então Deus estava querendo dizer para aquele povo: olha, eu tenho uma experiência nova para vocês, então construa a casa, planta um jardim, vocês vão colher desses frutos. Case-se e tenha um filho, seja próspero perante a minha Aleluia. palavra. São conflitos, né, que a gente enfrenta na nossa caminhada. Com certeza. Então o que o Senhor estava querendo, o Deus está preparando esse povo, como Deus está preparando a igreja hoje, irmãos. Você sabe, isso aqui é notório aos olhos de todos nós sabemos que isso que nós estamos vivendo hoje é por causa da iniquidade. A iniquidade que está no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então a igreja, enquanto a igreja está aqui, o Senhor está tratando com a terra, né? A gente parece que a gente vê, assim, espiritualmente falando, a gente vê a mão de Deus agindo. E não adianta, irmão, não é ciência, não é o homem, é Deus agindo. E como que nós resolvemos isso, pastor? Orando. Por isso que Deus usou Jeremias e falou: leva esse povo lá dentro, eles vão ter que aprender a construir muita coisa que eles perderam. Então, irmãos, a construção de uma casa, a construção de uma plantação, a construção, como o Senhor diz aqui, de gerar filhos, né? Produzir filhos, não deixar que isso diminua. O Senhor está falando assim: que negócio é esse que vocês chegam a uma estatura e dali a pouco vocês caem lá embaixo de novo? Verdade. Quantas pessoas, irmão, que chega lá em cima, dali a pouco está voltando. Eu, quando me converti, a gente ouvia muito isso, né? Que as pessoas eram como ondas, né? Levadas, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É isso que tem acontecido. Então nós precisamos estar mais fortalecidos espiritualmente. A nossa fé com mais busca na presença do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir mais, nós precisamos colocar em prática, pastora, para que haja crescimento na nossa vida. E Deus continua com a promessa, Ele não para por aí, né? A quarta promessa, Ele diz: olha, escolha moças para casar com seus filhos e dê suas filhas em casamento, para que eles tenham um filho
e se multiplique e não se diminua. Verdade. Olha como Deus está dizendo. Então o processo daquele povo ali no cativeiro ia ser longo, mas a alegria, a felicidade ia vir. E nós conseguimos isso, né, pastor? A gente foi para nossa casa, plantamos, estamos colhendo os frutos. Nossos filhos casaram, né, em 2020, outro em 2021, e meio a turbulência, a dificuldade, meus netinhos estão chegando. Então eu vejo essa promessa se cumprindo na nossa vida. Eu fico feliz por ver isso, e é isso que Deus está querendo. Então o que Deus estava dizendo para aquele povo: eu não quero que vocês sejam uma família minguada, que seja uma família que não tem esperança, mas eu quero que vocês construam, eu quero que vocês plantem jardim, eu quero que vocês comam desses frutos, que vocês casem os seus filhos, que os seus filhos venham a ter filho e se multipliquem nesta terra, porque o que eu tenho para vocês é muito maior. Então não é diferente na nossa vida, querido. Talvez você está aí do outro lado desanimado, né, pensando, cabisbaixo, o que vai ser do meu futuro, da minha vida, o que vai ser do futuro dos meus filhos. Deus está dizendo para você: você tem que ter esperança no meio dessa luta, dessa dificuldade. Você não pode diminuir, mas você tem que crescer, pastor, na presença do Senhor. Irmãos, o salmista Davi, no Salmo de número 30, o verso 6, ele disse assim: na minha prosperidade, eu jamais vacilarei. E nós podemos contemplar com nossos olhos a prosperidade do povo de Deus. O povo de Deus prosperou muito, irmão, mas ao mesmo tempo o povo tem vacilado demais. Então quando Davi disse: na minha prosperidade eu jamais vacilarei, Davi está chamando a nossa atenção: cuidado, para que quando vocês prosperarem, vocês não vacilem. E o que aconteceu? A gente hoje, está vivendo esse momento, esse caos, né, que a gente está vivendo aí, mas a gente entende que quando a gente olha para um texto como esse aqui de Jeremias, a Babilônia era uma disciplina para o povo, não era o fim. Como isso que a gente está vendo não é o fim, é apenas uma disciplina. E você entende muito bem o que é disciplina na Bíblia. Então Deus vai disciplinando o seu povo, e nós devemos glorificar Deus e crescer, como disse a pastora. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui é isso, né? No propósito sempre haverá uma prosperidade. A prosperidade do crescimento, a prosperidade da fé, a prosperidade da oração. E isso faz com que o crente se fortaleça. Se você for ver na história, você vai observar que das 12 tribos que foi para o cativeiro, só voltou Judá. O resto, meu irmão, ninguém mais quis voltar. Então, Deus, ele tem seus propósitos. Nem todo mundo, a gente sabe, permanece no meio de uma luta como nós estamos vivendo. Nem todo mundo tem fé, nem todo mundo ora, nem todo mundo tem um compromisso com Deus. E há muitos que estão diminuindo. E cada dia que passa está diminuindo mais. Mas essa alegria aí fora, ela passa. Isso que o mundo está mostrando aí passa. E essa enfermidade que estamos vivendo hoje é a prova que a palavra de Deus, ela se cumpre, pastor, em nome de Jesus. E o quinto propósito de Deus para aquele povo é multiplique e não se diminua. Porque, como o pastor acabou de dizer, não foram todos que conseguiram voltar dali. Não foram todos que tiveram o privilégio de voltar para Jerusalém. Jerusalém para nós representa hoje o céu de glória. Então aquele povo estava ali, Deus estava dando uma ordem para ele, porque o povo já sabia. Deus, aliás, já sabia que o povo não ia conseguir se manter por muito tempo. Então por isso Deus já deu essa palavra: olha, construa, planta, come, dê os seus filhos em casamento, case, que os seus filhos possam ter filhos, se multiplique e não se diminua, porque teria que sair dali um povo, né, para uma nova geração em Jerusalém, um novo povo para povoar aquela cidade, aquele lugar onde Deus tinha preparado para aquela nação. E hoje também conosco é a mesma coisa. Nós estamos indo encaminhados ao céu de glória. Nós estamos indo em direção a Canaã celestial, né? E muitos têm parado pelo caminho. Muitos têm olhado a dificuldade, não têm conseguido enxergar um meio de crescimento, um meio de prosperidade, e eles têm se desanimado. A gente, né, como pastores, a gente tem recebido muito, né, pastor? Pessoas dizendo: eu não aguento mais, esse isolamento, eu não aguento mais ver a situação que está, eu não aguento mais notícia ruim, eu não aguento mais ver meus parentes, né, em hospitais. Eu sei que é difícil, querido, eu também já tive, né, parentes em hospital internado por causa dessa enfermidade, mas para a glória do Senhor Jesus, Ele sempre está conosco, sempre está dando uma palavra de consolo, de conforto, e eu tenho certeza que Ele não tem abandonado nenhum de nós, assim como Ele não abandonou esse povo. Foi Ele mesmo quem levou, foi Ele mesmo quem trouxe de volta.
essa enfermidade ela chegou porque foi uma permissão de Deus. Não é o diabo, é uma permissão de Deus. Da mesma maneira que ela chegou, ela também vai embora. Só que vai ter um período, e esse período nós temos que multiplicar e não diminuir na presença do Senhor. Nós temos que ser mais forte, não ser mais fraco. Então que nós possamos cada dia mais, querido, ter essa fé dentro do nosso coração. A dificuldade da igreja hoje, eu posso dizer, me dirijo à igreja, é não entender muitas das vezes o propósito que havia com Israel. O propósito de Deus com Israel era que o povo se multiplicasse, que o povo voltasse a o adorar novamente, se arrependesse dos seus pecados, multiplicasse e voltasse a o adorar. Com a igreja hoje, o propósito é diferente. O propósito da igreja hoje é multiplicar, é a multiforme de Deus, se multiplicar em vários lugares, sendo igreja, pregando, falando, mas também, ao mesmo tempo, está preparado para a hora que o Senhor vir nos buscar. Então você vê que é um processo, né? O Senhor colocou esse povo lá, eu imagino, né, Nabucodonosor botando esse povo para trabalhar. Ó, vocês não vão mais adorar, vocês não vão mais cantar. A Bíblia diz que os instrumentos foram pendurados nos saltérios. Ezequiel chegou à beira, a Bíblia diz, do rio Quebar, chorava, o povo viu o povo chorando, e há pessoas hoje chorando, irmão. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente tem a oportunidade de fazer algo, a gente não faz, e quando chega numa hora dessa daqui, que a gente vê como que a palavra de Deus é gloriosa, o quanto nós precisamos aprender com a palavra, crescer com a palavra e viver a palavra, pastor. Verdade, pastor. E a sexta Aleluia. ordem de Deus para aquele povo era: busque a prosperidade para a cidade que eu vos mandei. Verdade. E muitas pessoas no momento desse que nós estamos vivendo não têm conseguido enxergar um meio de crescimento. Eu digo fisicamente mesmo, né? Financeiramente, muitas pessoas não têm visto, mas é nesse período, querido, que Deus quer que você prospere, que você abra o seu próprio negócio. As melhores oportunidades aparecem. Exatamente. Quantas pessoas a gente tem visto que tem descobrido um talento que eles nem imaginavam que eles tinham, uns com comida, outros com outras coisas, mas Deus tem dado estratégia para o povo dele na face da terra. A gente tem, né, escutado muito testemunho: olha, eu hoje ganho mais do que eu ganhava antes, porque Deus me deu essa estratégia no meu trabalho. Então a gente observa que é isso que Deus está querendo de nós, que nós buscamos a prosperidade, não só espiritual, mas também material no meio da crise, porque o mundo vai olhar e vai ver a diferença na vida daqueles que servem a Deus, dizendo assim: olha, eu estou vendo algo diferente, eu estou vendo que no meio da crise, aquela pessoa está crescendo, aquela pessoa está desenvolvendo. E era uma das ordens que Deus tinha dado para aquele povo: olha, eu quero que vocês prosperem aqui nessa cidade, na cidade aonde eu enviei vocês, no país, na nação aonde eu enviei vocês. Eu quero que vocês tenham projeto, porque no meio da luta, pastor, a primeira coisa que morre no coração das pessoas é o sonho, os projetos, né? Elas começam a olhar para a luta e esquece o tamanho do Deus delas, e esquece de sonhar, esquece de ter um projeto de crescimento. E Deus está querendo que você sonhe, querido, que você continue colocando os propósitos dele em prática, para que ele possa prosperar. E é no meio dessa crise que Deus quer prosperar as pessoas, pastor. E olha como é que o Senhor nos ensina, né, queridos? Talvez o que eu vou dizer para você aqui vai contra tudo que você já ouviu, mas eu vou ler a Bíblia. A Bíblia diz no versículo 7: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os coloquei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, se a cidade prospera, a prosperidade da cidade depende de nós. Não é nós que dependemos da prosperidade da cidade. A cidade vai depender. Se nós somos abençoados, a cidade é abençoada. Se você for abençoado, tua casa vai ser abençoada. Aleluia. Então você vê que o Senhor está falando assim: vocês não estão amarrados, vocês não estão acorrentados, vocês só estão num tempo para ser disciplinados, aleluia. E nessa disciplina, eu nunca vi uma disciplina que mata. A disciplina, ela faz a gente crescer, a gente buscar mais a Deus, a gente reconhecer os nossos erros e ver realmente que a gente precisa amadurecer. Então, como disse a pastora, aproveite, queridos, esse tempo que a gente está vivendo. Olha, já vai para mais de um ano, né, que a gente está aí, e tem gente que às vezes não entendeu ainda o que está acontecendo, ou às vezes não sabe para que lado vai, mas eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus vai te dar uma direção na palavra, Deus vai te dar uma direção para o seu projeto, para a sua empresa, Deus vai te dar uma direção para os seus negócios, querido, porque a igreja do Senhor, Ele jamais desampara. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Eu sinto a presença do Senhor aqui, eu sei que o Senhor está nesse negócio, e é nisso que eu confio, e é nele que eu confio, em nome do Senhor Jesus, pastor. Essa última
última promessa que Deus fez para o povo, a gente está vendo se cumprir nesses últimos dias, né? A última aqui é ore pela a prosperidade da cidade onde vocês estão, porque eles prosperando, vocês prosperarão. E a gente vê isso se cumprindo, porque no meio dessa luta, dessa tão grande dificuldade que nós estamos vivendo, a gente vê as igrejas, né? Estamos numa campanha de oração, outra igreja, estamos numa campanha de oração, um pastor ligando para o outro, olha, vamos fazer uma campanha de oração, a minha igreja junto com a tua igreja. A gente está vendo agora, né? Os jovens estão indo ali, hoje mesmo teve uns jovens que foram ali na Santa Casa, né? Marcaram um encontro ali às 2 horas para estar orando em volta daquele hospital para as pessoas que estão ali enfermas. Então a gente está vendo muito clamor, muita busca, e é isso que Deus está querendo de nós. Aleluia. Deus está querendo que a gente se une em oração para que Deus venha agir na vida dessas pessoas, porque se foi permissão dele, ele também tem poder para tirar, mas ele quer ver a nossa ação. É como ele disse aqui para esse povo: ore pela prosperidade dessa cidade, porque se ela prosperar, vocês também serão prósperos. Então, se nós orarmos e essa enfermidade ela começar a sair da nossa cidade, vai beneficiar nós também. Se nós orarmos e Deus entrar com providência e essa enfermidade ela foi embora do nosso estado, do nosso país, do mundo, porque é uma crise mundial. Deus, ele não tocou só numa cidade, só num estado, só num país, mas ele tocou no mundo, né? Então, se nós nos reunirmos, como Deus está pedindo para esse povo aqui, ore, busque, e se vocês me buscar, vocês vão me achar. Então as coisas vão começar a acontecer, mas precisa do quê? Precisa de uma atitude nossa. Nós, como líder, nós temos que dar exemplo para as nossas ovelhas. As ovelhas, como pai, mãe, tem que dar o exemplo para os seus filhos. Os seus filhos, né, os jovens da nossa época de hoje, eles têm que dar o exemplo para aquelas crianças que estão vindo atrás dele. Lá na frente, alguém vai olhar e dizer: olha, aqueles cristãos passaram por uma crise tremenda, terrível, mas eles venceram. Por quê? Porque eles obedeceram as promessas de Deus, eles obedeceram a ordem de Deus, e hoje Deus está dando essa ordem para mim e para você, que nós não abaixamos a nossa cabeça, mas que nós levantamos a nossa cabeça. Aleluia. E acreditamos que nós temos um Deus que está vendo glória tudo, querido, que está vendo tudo, Ele está entrando com providência, ainda que talvez você se encontre triste, porque perderam os seus entes queridos. Nessa época aqui não foi diferente. Os jovens, na primeira leva que foi levado para Babilônia, né, onde foi lá Daniel, foi Sadraque, Mesaque e Abednego, foi para Babilônia, foi a primeira leva, foi levado só jovens, e os pais desses jovens, eles foram mortos. Então não foi diferente lá no passado. Muitos também, muitos perderam, né, pastor, entes queridos, né, mas mesmo assim Deus dizia para eles: olha, se alegre na minha presença, porque para Deus, querido, não é esse corpo aqui que importa. Ele se importa conosco, claro que Ele se importa, mas o que mais importa para o Senhor é a nossa alma, é o nosso espírito. Será que realmente nós estamos ligados nele? Será que realmente nós temos esperança, nós temos fé, ainda que as coisas aos nossos olhos parecem que está tudo ao contrário, mas Deus, Ele tem o controle de tudo na sua mão. Deus, Ele tem o controle. A Bíblia diz que não cai uma folha se não for da vontade do Senhor. Então você acha que Ele perdeu o controle da situação? Não, Ele não perdeu o controle da situação. Ele só está querendo, pastor, que nós voltamos para Ele, que nós o adoramos como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser exaltado por nós, porque nós temos dividido o nosso Deus com muitas outras coisas. A gente tem dividido Deus com muita coisa, com o trabalho, com os filhos, com o namoro, com tantas coisas, né, não foca no objetivo. É verdade. E a gente tem deixado um pouco Deus, né? Às vezes a gente deixa Deus para aquela horinha só que a gente vai dormir, né? Eu vou agradecer a Deus agora. Mas eu tô tão cansado. Deus sabe de tudo. Realmente, querido, Ele sabe de tudo. Tanto Ele sabe de tudo que depois da pontinha do dedo Ele já colocou o dedo, e se nós não consertar, Ele vai colocar a mão inteira. Então vamos nos apegar com o nosso Deus e obedecer todos os mandamentos que Ele tem falado para nós. Olha, construa, planta jardim, coma dos seus frutos, case-se, arruma pessoas para casar com seus filhos, para que eles também tenham filhos, e ore, prospere, né, no meio dessa crise, e ore para que a cidade prospere, para que o mundo prospere. Quantas pessoas a gente vê, pastor, numa crise dessa, a única coisa que eles acham: a culpa é do prefeito, a culpa é do ratinho, a culpa é do Bolsonaro. A culpa tem que ter um bode expiatório. Tem que ter, né, um bode expiatório, mas a culpa é nossa, querido. Quando nós reconhecermos que nós somos culpados, eu sou culpado, eu tenho que fazer a minha parte para tirar essa culpa, aí Deus vai começar a agir, pastor.
Para Jeremias, irmãos, não foi fácil transmitir essa mensagem para o povo. A Bíblia diz que Jeremias era conhecido como um profeta chorão. Doía muito no coração dele. Dói no nosso coração. Às vezes a gente vê, né, que muitas pessoas estão, com o passar do tempo, se diluindo, se acabando. Mas a igreja, ela vai permanecer. A igreja é a igreja. Quem é o cabeça da igreja é Cristo. Aleluia. Então ele mantém, o propósito de Deus é manter a sua igreja. Ainda há uns remanescentes, ainda há os fiéis, mas eu falo como, eu tomo aqui as palavras de Jeremias, né? Porque a Bíblia diz lá em 2 Crônicas, né, 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Nós nunca vimos uma oração tão necessária nesse momento como essa de 2 Crônicas 7,14. Mas a gente sabe, irmãos, que o descumprimento das pessoas com Deus, a falta de compromisso das pessoas com Deus, né? Quantas pessoas que, bem antes dessa pandemia, levam as coisas meio que na brincadeira, não tem um compromisso com o Senhor, vem para a casa de Deus quando quer, faz as coisas de Deus quando quer, e hoje a gente vê, nós não estamos aqui queremos ser aqui um profeta de justiça ou de injustiça, não. Nós estamos aqui para dizer para você que o que Deus ele quer de nós é mudança para crescer, é mudança para crescimento, e é no meio dos momentos difíceis, pastora, que nós vamos crescer em nome de Jesus. Eu já cresci. Nesse 1 ano, confesso dizer para os irmãos que eu aprendi muito. Mudei muitas coisas na minha vida, mudei muitas coisas no meu dia a dia, e isso tem me ajudado bastante. Então, que você também possa crescer em nome de Jesus. Amém, pastor. E que essa palavra ela fique guardada no teu Aleluia. coração. Deus tem algo novo para nós, mas para nós vivermos esse algo novo, nós temos que entender os propósitos de Deus em cada momento da nossa vida, cada amanhecer da nossa vida, nós temos que entender esse propósito. E como esse povo aqui saiu daquele cativeiro, essa luta nossa também vai passar. Essa dificuldade nossa vai passar. A porta dessas igrejas vai voltar a abrir novamente. Só que quando ela abrir, valorize, querido. Quando alguém chegar para você e dizer assim, ó, tá tendo culto novamente e você pode ir para a igreja, não perca a oportunidade de estar louvando, adorando ao Senhor, porque Deus ele vai dar mais uma chance para nós. E antes dele colocar a mão, ele vai dar mais chance para nós, para que nós possamos realmente viver o evangelho e mostrar que Deus é poderoso para fazer milagre, mesmo no meio de tanta coisas ruins que está acontecendo. Então nunca se esqueça disso. Sempre quando você for criticar ou muitas das vezes questionar o agir de Deus na sua vida, pega a Bíblia, abre em Jeremias 29, versículo 4, lê até o 7, e você vai ver que Deus tem promessa para a tua vida. E nós glorificamos a Deus, queridos, a Deus, né, toda honra e toda glória, que o Senhor cada dia mais esteja nos ensinando. É um momento, um processo de crescimento. A gente está crescendo, você que está aí do outro lado está crescendo também, mas eu digo para você, aproveite esse momento. Não saia desse período que nós estamos vivendo como se nada tivesse acontecido. Sem falar, não aprendi nada, não cresci nada. Então que nessa noite o Espírito de Deus ele possa estar falando ao teu coração. Quem está com a gente aí, pastora, para a gente mandar um alô em nome de Jesus? Pastora Valquíria, né, que eu já tinha falado, agora ela está ligadinha. Aleluia. Valquíria, irmão Epafrodito Rodrigues, né? Isso, eu não consegui ler o nome, mas é isso. Deus abençoe, meu querido. Irmã Sueli Souza tá aí ligadinha conosco. O irmão João Vitor, que tá ali, o meu genro, que Deus abençoe. Imagina se não tivesse ligado, né, João Vitor? Juliana Carvalho, que Deus abençoe grandemente. A irmã Creuza Silvia, a irmã Francisca Fujimori, que Deus abençoe. O pastor José Rodrigues, que Deus abençoe ele, a irmã Gislaine. A irmã Silvia Cristina está aí ligadinha conosco. A irmã Creuza eu já falei. O resto eu já tinha anunciado, pastor. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Queridos, é uma alegria muito grande. Eu confesso dizer para vocês que a gente, com todas as limitações que a gente está vivendo hoje, a gente ainda sente a presença de Deus, a gente ainda se alegra, porque a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. A minha palavra para a tua vida nessa noite: cresça em nome de Jesus. Cresça, a bênção de Deus cresça sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E toda a armadilha, toda a ferramenta que o inimigo criou ou tem criado dentro da sua casa, seja quebrado nessa noite, em nome do Senhor. Então eu quero aqui, junto com o Iderson, com a Nayara, você possa adorar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar. Pode entrar aqui. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor.
infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia! Eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Servo de todos os irmãos. Pai, eu quero orar neste momento, apresentando essas pessoas que estão junto comigo orando, Pai. Venha fortalecer o coração deste irmão, desta irmã. Alcança essa pessoa que está afastada dos teus caminhos, Senhor. Aleluia. Toca neste coração, meu Pai, que nós possamos crescer diante da Tua presença nas dificuldades. É nas dificuldades que o Senhor quer ver, meu Pai, a nossa busca. Ó Deus, é nas dificuldades que o Senhor quer ver o nosso esforço, o nosso crescimento. Por isso, nessa noite, eu agradeço o Senhor pela minha família. Eu agradeço, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em tudo a palavra do Senhor nos diz agradecer, aleluia. Por isso eu oro por essas vidas. Toca no coração, toca em cada família, meu Pai, e livra eles de todo mal. É o que nós cremos, nós oramos, ó Pai, nós abençoamos eles para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Uma palavra, pastora. Antes de eu despedir de vocês, a irmã Gi também, Gil está aí ligadinha conosco, a irmã Lucia Lopes, eu não tinha citado, a irmã Valmira, que Deus abençoe. Se eu esqueci Glória alguém, vocês me perdoem, querido. E eu quero já agradecer a Deus por toda a vida de vocês que ficaram aí ligadinho conosco. Que Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor. Que a graça do Espírito Santo invada o seu lar, trazendo paz, alegria, trazendo aconchego ao teu coração. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Fiquem todos na paz do Senhor. Vem cá, Iderson, vem cá, Nayara, vem cá, o João. Amém? Não precisa correr da câmera, não. Eu quero agradecer aqui a Deus pela família que Deus me concedeu, né? Quero agradecer e quero pedir as orações dos irmãos, né? Porque a gente está aqui segurando a ponta da corda e eu quero crer que ela não vai arrebentar em nome de Jesus. É o Senhor que tem nos sustentado e nós conte com as nossas orações. Está aí o número do nosso celular de contato nas redes sociais. Você pode entrar em contato conosco. Nós queremos poder estar orando por você, abençoando a tua família em nome de Jesus. Confie no Senhor. E o mais Ele fará sobre a tua vida, em nome de Jesus. Está faltando aqui um pedacinho da nossa família, né? Que é a Sabrina e o Bernardo, que ainda está aí no ventre dela. Mas que Deus possa aí abençoar grandemente ela onde ela está, Aleluia. e o nosso netinho. E eu fico feliz também com a família que Deus nos deu. Queridos, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Deus os abençoe, nos aguarde essa semana que nós temos mais novidades aí para vocês em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.